O último capítulo de One Piece de 2024 traz um elemento que promete mudar todo o cenário de One Piece. Eu sou o Shonks vilão. Na moral, acabou One Piece. A era do Shonks vilão começou. Quem chamou a gente de maluco, burro, quem falou que a novela, a usurpadora, não falaria que o roteiro de One Piece é real? Tudo muda hoje. Ou então Shonks. não é o Shonks, né? Vamos falar disso e muito mais no review do capítulo 1134 de One Piece, que oficialmente é o último do ano, mas fica aqui o aviso, tá? Teremos muito provavelmente ali no intervalo entre os dias 27 e 1 de janeiro, mais um capítulo de One Piece pra calentar o nosso coração. Dezembro. Não, e 1 de janeiro. 27 e 1 de janeiro. Ah, tá, entendi. Galera, o review tá insano, mas antes é hora do forte. Muito importante. Vamos. Rapaziada, chegou a hora de partir nessa viagem maravilhosa, conhecer uma cultura nova, se aprofundar naquele local que vocês sabem qual é. Gacha. Alô? Alô, Lipe? Fala, bro. E aí, cara, tá metendo o pé pra onde? Japão, pô? Tá maluco, doidão? Tá muito mais fácil pro Japão hoje em dia. É só vir pro forte. É mesmo? Que isso? Meus Oni-chans, o novo capítulo de Fortnite, A Caçada, tá absolutamente sugoi. Tem mini-boss, tem boss Oni gigante colossal, tudo num mapa transbordando de cultura e mitologia japonesa, coisa linda demais. Aí, vai. Bota a máscara de fogo e bate nele, vai. Mas não é máscara de fogo, é tiro na cabeça, irmão. Tem novos movimentos, trajes fantásticos inspirados na Terra do Sol Nascente e, claro, ele, o nosso querido Gojira-sama. Se você é fã da cultura japonesa, eu tenho certeza que essa é a temporada pra você. Ah, mas Lipe, Derek, vou ter que desembolsar uma grana. O jogo é de graça em todas as plataformas, my furendos. Então vem com a gente que é só Vitória Royale atrás de Vitória Royale. Tá fácil ir pro Japão. Liga o forte. Sayonara, rapaziada. Vejo vocês lá, hein? Galera, já clica no primeiro link da descrição que Fortnite está absolutamente insano. Tá uma coisa linda demais. Então você baixa aí e jogue, porque se você gosta de cultura japonesa, Derek, Você tem que checar o capítulo 6, tá bom demais. prato cheio. E agora, review do capítulo. Vamos que vamos! Pra começar essa linda homenagem, né, com esse super Frank ao robô, homenageando quem? Kazuki Ao. Se você acompanha o canal, acompanha o nosso Instagram, você já viu que, infelizmente, vamos ter uma alteração na voz original do Frank. Agora vai entrar um novo Seiyu, né, porque o Kazuki Ao, infelizmente, pela saúde dele, não vai poder se manter. Mas ele ganhou uma grande capa colorida, uma grande homenagem, porque ele é o Frank. E já ganhou também há muito tempo os nossos corações, porque a voz que ele deu ao Frank, cara, é muito única e por isso hoje eu vim com um tupetão em homenagem Tá super. ao nosso querido Super Frank. O capítulo se inicia com o Luffy e sua mãozinha estendida, falando de forma diferente ali, agradecendo a Jaguar de Sol por ter cuidado, dado carinho à sua querida Nakama Nico Robin. E sabe qual é o detalhe mais legal que tem aqui, Derek? O Luffy tá falando... Quando eu vi, eu falei, cara, eu já vi isso aí antes. Será que a maneira de falar dele era meio ali Capone Gang Bege, né? Porque tá falando de jeito mais mafioso, etc. Será que a maneira de falar dele é da galera que tava com o Shanks, né? Porque eles chamam ele de chefão e tal. Também é uma questão mais de máfia ali. Só que, na verdade, a gente viu essa exata posição que o Luffy tá fazendo agora no Jinbe, quando ele aparece em Wano e tá solicitando sua reentrada no bando dos Chapéus de Palha. Então o Luffy olha... e ele aprende. E com esse dialeto aí meio Yakuza, a gente também lembra do... A gente lembra do velhinho Ryogoro, que também era da Yakuza e certamente ensinou bastante pro Luffy. Quem sabe ele tenha achado uma maneira respeitosa e descolada de falar com o Jaguar de Sol. O Sol, óbvio, fica amarradão, todo mundo adora o Luffy, a tripulação tá reagindo ali, ué, por que ele tá falando assim? O Sanji até questiona, mas eu gostei muito da interferência da Robin, falando... esse é o Luffy, é o meu capitão. E é lindo porque assim, a gente tem aqui, né, nesse capítulo, o fechamento do que se iniciou no outro. Esse momento repleto de emoção, carregado pra caramba, que transborda sentimentos. E aí basicamente o Robin fala, cara, esses aqui são os amigos que você há muito tempo cravou que eu ia encontrar. Então a interação da Robin com o Jaguar de Sol, com o Luffy, cara, tudo ali é muito bonito, muito significativo e extremamente carregado. Gostei muito desse cenário, né, dessa cena que o Oda compôs, e o que a gente vai seguir depois também é muito bacana. E aí o Oda também faz outra referência ao último capítulo, todo mundo chorando ali, emocionado, quando a Robin fala aquela coisa sentimental sobre o capitão dela, sobre os amigos que ela fez.
menos 2 pessoas chorando, né, bro? Assim, contando com o Luffy 3, né? Sem Luffy, sem Zoro e sem o Jinbe. Por que será que esses 3 não choram? Cara, um grande amigo meu virou pra mim hoje e falou, cara, o trio monstro não chora. Chega mais um Sval com a Lilith, com a Bonnie, elas se apresentam ali pro sol rapidamente, mas uma polêmica já pra ser discutida. A suposta ressurreição clonificada do antigo Stella, do Vegapunk, que já era usado para outras missões, mas foi guardado e mantido em suspensão para no possível futuro. É Rick and Morty ou é One Piece? Eu vou falar uma coisa, hein? Existem evidências para esse retorno, né, do Vegapunk? Claro que existem. A gente tava lá em Egghead e eu cansei de comentar sobre como o Oda resolve botar a Robin passando por um corredor que tem vários órgãos, né, clonados ali, vivos, etc, funcionando por si só. Pra que ele não tava mostrando aquilo pra gente? Se não pra futuramente trazer de volta algum personagem, etc. Agora, é necessária esse retorno do Vegapunk? Ele é problemático? Cara, pode ser, é meio esquisito. Porque a gente tem a Lilith, que é o Vegapunk. A gente também tem aquela mistura Frankensteiniana muito louca que foi o Pitágoras com o Edson, com todo mundo ali junto, o Shaka, que foi em direção aos céus e inclusive ligou pro Haredas-san. E aí, Haredas, como é que tá? Tudo bem? Bora se encontrar? Então eu sinto que pra mim, o Vegapunk vive em Lilith. O Vegapunk vive naquele Frankenstein bizarro das misturas Vegapunk. Então não precisa de uma volta física dele, né, da aparência dele, porque a vontade dele tá existindo em 2 personagens que são ele, que são literalmente ele. Com certeza, outro ponto que reforça isso que o Lipe falou é como no finalzinho do arco de Egghead você tem alguns capítulos que o Oda levanta esse tema. O que é morrer de verdade? Você tem aquele momento que o Marcus Mars está perante o cerebrão ali do Vegapunk e fala, realmente nesse estado podemos falar que você tá vivo ou tá morto. Então o Oda já estava sinalizando ali que ele ia trabalhar essa imortalidade, essa consciência expandida do Vegapunk, que é uma temática até um pouco asimoviana ali, o eu robô da vida, meio Ghost in the Shell. O que é estar vivo de verdade quando você tem tanta expansão tecnológica? O que é a consciência, o que é a vida? O Oda gosta de dar uma brincada nisso através do Vegapunk. Só que os efeitos práticos na obra são um pouco polêmicos, porque a gente teve toda a carga emocional da morte do Vegapunk, entendeu? O que é uma mudança, uma transformação e tal. Importante. E vai voltar igual, só que eu acho que tem uma coisa mais complicada ainda que pode rolar, que provavelmente vai rolar também, mas que pelo menos aquece o coração. A gente tá entrando aqui no ponto da volta de Bartolomeu Kuma. Eu vou falar, em nenhum momento pra mim o Kuma de fato morreu. Muita gente estava dando ele por acabado, por destruído, por sem vida, sem alma, mas desde sempre o Oda tá falando que ele segue com aquela questão, né, dos bucaneiros, que ainda é um segredo que a gente não sabe o que é. E o Kuma, quando tá com a Bonnie, sorri. O Kuma, quando tá sendo atacado pelo Kizaru, coloca uma mão na frente da filha, supostamente sem ter consciência, sem ter coração, sem ter mente, sem ter nada. Então o Kuma sempre esteve vivo. Na minha visão é isso, tá? A volta do Vegapunk é um pouco esquisita. A volta do Kuma, dependendo de como ele vier, é super bem-vinda. É compreensível. A única coisa que me incomoda é o Vegapunk virar e falar, porque vamos buscar a cura do Kuma, ou alguma coisa nesse contexto que dá pra ele fazer alguma coisa pra recuperar. Porque aí, qual é o sentido então do Vegapunk Stella originalmente ter ficado tão mal quando ele vai e vira a alavanca ali? Era uma morte definitiva ou não? Ele não levava na equação, cara. Que era um bucaneiro. O amor. O poder do amor. Tudo bem. Mas ele tirou da... Ó, a gente tá de olho, é o seguinte. Vai voltar o Kuma? Não é pra voltar 100%. Vai voltar 100%. Debilidade, alguma coisa, porque tem um preço a se pagar. Pô, de verdade. Não, mas aí volta normal. Não, tem um preço a se pagar. Tem aquele volte meio... Não, ele tá ali. A gente sabe que naquela casca tem uma essência, tem uma vida, tem uma alma. Sabe? O Kuma tá vivo ali. Mas aí, pô, voltar 100% assim? Vai voltar 100%. Vai voltar. Ele vai falar, Luffy, aquele dia lá que eu tava doidão de ter morrido por 2 anos. Aí eu lembrei. Tipo assim, é como se tivesse ficado num estado de suspensão de consciência por 2 anos. É complicado, mas tudo bem, esquece. Vamos pra frente. Irmão, a Bonnie tá feliz, eu tô feliz. Depois temos mais uma conversa, Lilith descreve como ela pretende fazer um laboratório ali na biblioteca da coruja e depois disso ela vai tentar tanto ressuscitar completamente o Stella original, que usava esse corpo clonado
desde 20 anos no passado para, por exemplo, visitar o Hara, entre outras tarefas, né, que ele não fazia na frente do governo mundial. Exatamente, para fugir do mapa. Isso faz do sentido, governo. isso é legal. Eu achei isso legal. E eu questionava bastante assim lá, falava assim, cara, peraí, o governo mundial tem na mão o Vegapunk lá e não sabe onde ele tá, o que ele tá fazendo, com quem ele tá. Exatamente. Eu achei que o Oda usou pra justificar também coisas que ele fez no passado e que não faziam tanto sentido, porque não poderia ser o Vegapunk mesmo. Não fazia sentido. Só que agora foi justificado cara, justíssimo. Beleza. Muito válido. Tá clonado ali. E ele também tá justificando que ele vai precisar de um processo específico, de um novo laboratório e tal. Então não tá sendo uma ressurreição barata, né? Pelo menos tá tendo um esforço ali científico pra fazer acontecer. O que o cara com o cérebro mais bizarro do mundo faz sentido. Vai depender muito do que vai ser também. Verdade. Esse é sempre o ponto, né? O que? Como? Como vai ser aplicado? O que vai ser aplicado é X. Como vai ser aplicado é Y. Agora, isso abre, assim, já olhando bem na frente, caso tenha uma guerra final e tudo mais, se Elbaf for realmente um território que é aliado ao Luffy e você tem um Vegapunk ali com o laboratório, pode ser uma espécie de QG de comando, pode receber informações, pode trazer invenções que vão ajudar na guerra, existe todo um amplo leque de possibilidades. Eu acho que o Oda já está estabelecendo o Vegapunk em Elbaf com uma intenção em mente, pensando na guerra final. Pensado. A gente tinha introduzido oficialmente a Ange, né, que ali é a assistente, ela tinha aparecido ali no 1133, mas agora no 1134 a gente entende basicamente o papel dela junto à Biblioteca Coruja. E aí os gigantes resolvem, né, fazer uma espécie de um tour escolar com os chapéus de palha, tendo a Robin, o Sal, o Chopper, a Lilith e a Bonnie ido para a Biblioteca Coruja. E aí é muito lindo que nessa página dupla a gente vê o exterior da Biblioteca Coruja, a gente vê as gôndolas, a gente vê que tem toda uma temática ali voltada à sabedoria, ao conhecimento. É tipo o parque de diversões da Robin, que não teve tanto acesso na vida dela, depois de Ohara, a uma estrutura tão grandiosa de educação. E antes de a gente entrar na conversa e na resenha das crianças, que é algo muito interessante a gente ver, eu queria levantar esse ponto aqui. Esse gigante, essa criança gigante, não é 100% inspirada em Tetsuo Shima? Dando sequência na conversa das crianças, né, tem um ponto muito interessante que é o Sop virando pra elas e falando: pô, e aí rapaziada, e aí criançada, vocês não querem partir pra uma aventura não e etc? Eles falam: pô, mais ou menos, né, isso aí já é um pensamento do passado, a gente aqui não pensa mais exatamente assim. E esse detalhe é muito interessante porque... Eu não sei se o Oda estava pensando nisso, mas existe um movimento parecido durante as invasões vikings escandinavas ali entre 750 e 1200 e pouquinho depois de Cristo. Porque inicialmente existia realmente uma religião pagã muito forte, né, e suas variações, e parte da cultura e da ideia era sair do seu território original e realmente se tornar um homem, virar uma pessoa pilhando, matando, roubando e fazendo todos esses movimentos, exato. Depois de algumas gerações, algumas décadas, até com uma boa parte de cristianização de certa população escandinava aqui e ali, você vê um movimento mais de não fazer isso. Negociação, diplomacia, muitos se incorporam a outros reinos, outros voltam e criam os próprios reinos, mas com os séculos, a violência viking escandinava vai se apaziguando, eles vão meio que se integrando à sociedade europeia como um todo. Óbvio, é uma época muito violenta, tendo guerra e tudo mais o tempo todo, mas não essa mesma cultura de não, a gente é escandinavo, a gente cresce, a gente sai pra guerra e depois a gente volta. As coisas mudam. E essa nova geração de gigantes que já tem essa visão, parece ser uma representação desse movimento histórico. O Oda tá falando: rapaziada, quem pega em pedra e pau é... Não, vai ficar muito estranho isso, porque eu já pensei em... Tu já quer falar que tu quer pegar... O que o Oda tá querendo falar é a diferença entre quem pega em armas e a diferença entre quem pega em livros. Toda essa galera que tá envolvida ali com a Biblioteca da Coruja, ela tem essa visão mais pacifista, né? Porque eles comentam que a era de violência acabou. Isso é uma parada muito importante. Então, ponto aí, né, pra gestão, pra jurisdição do nosso querido Harold. Hey, Harold. Não, calma, 6 anos fora do mandato dele já, né? Não, mas ele falou ali, tem influência dele, era como ele queria, uma Elbaf mais pacífica. Então, isso é legal, só que eles ainda estão na Warland, não é Peaceland, né? Então... Eu tô cada vez mais vendo paralelos entre o Rei Harold e o Rei Sukiyaki. Grande Sukiyaki. Talvez tenha rolado um movimento parecido. Vamos lá, a gente vai discutir isso mais tarde. E esse é um detalhe interessante porque eu comentei isso num Resposta de Palha recente. Eu tava falando como o Usopp ele poderia interferir na cultura do país de Elbaf para trazer algo mais pacífico, né? Com mais valorização da vida.
E o Oda ele trouxe uma resposta parecida com isso nesse momento, com essas crianças não buscando lutar, guerrear e etc, mas já com outra visão, outra perspectiva do mundo. Tem até esse clash, né? Porque o Sop chega com uma expectativa em Elbaf, esperando que sejam guerreiros e tal, não sei o que lá. Mas a própria criançada já falou pra ele, cara, não é exatamente assim que nem você tá pensando e tal. Eu acho, inclusive, que você tá estereotipando um pouco o meu país aqui, né? Vamos ser um turista menos emocionado. O Sop desce no Brasil já com roupa de sambista, fazendo passeio. Cara, calma. Chega na moral. Inclusive, se o Sop fizesse isso, eu ia amar. Sim, Bruno Mars. O Bruno Mars brasileiro. E a gente introduzindo uma nova personagem chamada Ripley, que tem um design muito irado. Me lembrou muito a Barbarian do Diablo 3, é igualzinho, tanto a cor do cabelo, não sei, né? Mas enfim, a tatuagem ali no rosto, a pintura de guerra e também... A cor do cabelo é muito forte. É, a cor do cabelo é forte. Mas se não for ruiva, tá errado. O Oda tá viajando, vai ser um rosa, choque, ele não tá nem aí, não liga. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, é maneiro pra caramba o design e ela traz informações bem interessantes. A Ripley, né, que foi mencionada pelo Chrome e também a nossa querida Makino de Elbaf, ela traz uma informação curiosa que é ela ser da última geração de guerreiros de Elbaf. O que reforça esse ponto de estarem entrando em uma era de paz, que vai ser seguida de... guerra. Ragnarok. É aquele meme, né? Gigantes fortes fazem eras fracas e gigantes fracos fazem eras fortes. Let's go! E a gente tem um detalhe muito interessante quando a gente vai adentrando ali diretamente na Biblioteca da Coruja. O Sol fala, ô Robin, esse livro que está na mão, vrum, fica gigantesco. Na hora que eu li isso, me instalou uma menção, Derek. Não permaneça nesse local por muito tempo. Luiz Arnaud. A gente tem um cenário em que misticamente acontece uma gigantificação. Algo verdade. muito peculiar e do nada, sabe? É ali por dentro, é sempre ali, acontece mais aleatoriamente em outro local de Elbaf. Isso me faz crer que nosso querido Capitão Usopp de fato se tornará um gigante momentaneamente no arco de Elbaf. Anota, crava. Essa mano, é boa. Clipa isso aqui, mano. Essa é quente. Nosso querido Capitão Usopp se tornará um gigante momentaneamente durante o arco de Elbaf. E a mitada violenta... Chega aqui. Vem aí, meus queridos. Legal, né? Gostei, eu tô aqui pra essa. Inclusive, isso levanta outras hipóteses também, porque o governo mundial é obcecado com gigantificação há séculos e séculos. O arco do Caesar envolvia essa questão, Thriller Bark envolvia essa questão. A importância pra Big Mom também, né, que falava que com os gigantes seria a rainha dos piratas e buscava com o Caesar a gigantificação. Exato. Então, em vários momentos a gigantificação foi uma questão que o governo mundial ia atrás. E o trato, o pacto com o Elbaf pode envolver isso. Só que eles não têm. Será? Ou será que tem? Será? Aí, eu trouxe o repelente aqui do Derek, ó. Isso! Vilão! Outro detalhe super maneiro é que, aparentemente, eles resgataram todos os livros de Ohara, toda a biblioteca secreta, né, que foi pro lago, conseguiu ser restaurada. Óbvio que eles não falaram que vários queimaram, porque queimou muita coisa, né, mas assim, todos que eles tentaram resgatar, eles conseguiram. A gente sabia disso. Né? Esse que era o ponto. Eu vi gente comentando aqui, pô, Vegapunk volta, Akuma tá vivo e livro também não morre, irmão. Primeiro que não funciona dessa maneira, e segundo que a gente já sabia disso, é uma cota, meu. E a gente viu várias paradas queimando importantes também, então não é como se a gente tivesse tido uma perda absurda. Dando a vida pra salvar os livros. Exato. Sim, salvaram os livros, mas tipo, foi um genocídio, todo mundo morreu. Vontade herdada. Slow motion. E para fechar nessa primeira grande aparição do interior da Biblioteca da Coruja, a gente tem a Robin lembrando, né, tendo uma lembrança ali do Professor Clover quando ela era piquitituca ali, falando, cara, você gosta de livros? Cara, aquilo ali pra ela, o significado, ao ver aquela imensidão que é a memória de Ohara, meu irmão, de chorar como ela chora nesse momento. Lindo. O Oda dedicou um capítulo inteiro ao reencontro da Robin, mas esse encerramento
É como se fosse... É pincelada. Exato, tipo assim, o pôr do sol, o momento de ápice da beleza, da emoção, do positivo, né? A gente viveu o trauma no capítulo passado e agora a Robin pode olhar pra frente e ver como o mundo é fantástico, lindo e maravilhoso. E aí lembrar não da parte dolorosa do trauma, e sim da parte feliz das suas memórias, né? O Hara vive. O Hara vive. Que delícia. E aí, né, desse momento de conhecimento, alegria, reunião, todo mundo batendo palma, felicidade, sorriso no rosto, a gente tem um corte brusco para um lugar nevado, frio e escuro. O submundo de Elbaf, onde a gente vai adentrar, né, no Príncipe Loki, só que essa escuridão que permeia o local vai trazer uma clareza pro personagem nessas páginas. Nos deparamos com uma cena ali, um tanto romântica talvez, ou carinhosa. Loki tá na sua conversinha ali com alguém, a gente não sabe se é ele ou ela, pela maneira de falar, dá uma impressão que é do gênero feminino e se chama moça, que em japonês não significa moça. Eu acho que o detalhe mais interessante que a gente pode ter em relação ao gênero desse personagem é a gente focar, ó, no dendemushi dele. Olha aí na tela, meu querido. A gente pode ver que ele tem aqueles cílios mais levantados que parecem remeter a uma mulher, mas a gente já viu também vários dendemushi com esses cílios sem necessariamente ser de uma mulher. Eu acho que o ponto mais interessante, Derek, é que quando a gente vê a imagem dele, né, parece ser um dendemushi 100% barbadão, que me lembrou o gigante Yar, né, ou Yaru, que tá lá em Elbaf há 400 anos, um cara de 400 anos que ainda permanece vivo. Então será que pode ter alguma relação com ele? O dendemushi me remeteu demais a esse personagem. Faria sentido talvez que fosse uma neta dele, ou quem sabe até uma filha, dependendo da idade, que conseguisse ter acesso ao dendemushi do pai e secretamente conversasse com Loki, até porque nenhum pai ia deixar a filha conversar com a pessoa mais odiada de todo o reino. Mas isso não é romântico? É isso que o Oda adora, o cara que é mal compreendido, mas que no fundo tem um coração de ouro. Amigo. Loki é esse cara. E eu falei, olha só, eu fiz o review do capítulo que introduziu o Loki. Inocentemente, no review, eu falei, esse cara é meio estranho. Pra ouvir muito. Pra ouvir muito. Mas aí depois as coisas começaram a clicar e no dia seguinte eu fiz um vídeo falando o seguinte, Loki é do bem. Pra ouvir demais. Por pra quê? ouvir absurdo. Pra todo mundo falar, cala a boca. Burro. Por quê? Burro, não tem vilão no arco? Burro. Por quê? Porque ele é bonzinho com os animais. Porque o Luffy deitou nele assim, ó, esse cara é suave. Porque o Luffy trocou ideia de uma maneira relaxada. Quando o Luffy não gosta da pessoa, ele geralmente tá certo. Ele é enganado? Ele é. Ele é enganável? Ele é. Mas o Loki, dessa vez, não enganou. Eu vou te falar, ele é um cara Derek, maneiro. Eu vou te falar, Derek. Ele tem força, ele tem sensibilidade. Ele é um guerreiro, ele é um deus, ele é um homem de verdade. Ele é o Charlie Brown Jr. Amante dos animais. Tá ligado? Eu sou o bicho. Ele é o bicho. Irmão, e ele é um zoa mitológico. Zoa mitológico. Possivelmente. Possivelmente, né? Não vamos, né, botar a carroça... Mas já na música que ele é um bicho. Ou a gente pode estar elucubrando aqui em cima disso, da barba, da imagem e tudo mais, mas no fim das contas... Pode ser porque apenas se trata de um dendemushi especial resistente à neve. Então talvez, né, essa pelugem dele aí, esse pelo, essa barba, né, como a gente enxerga, seja na verdade só porque ele tá ali pra poder viver tranquilo, ele é um caramujo barbado. E pra mim a parte mais interessante dessa conversa aí de web namoro entre o Loki e a Moza, ou o Moza, foi essa questão do incidente, né, dessa situação horripilante que ele ou ela passou. Isso me chama muita atenção porque o Loki ele fala, cara, se eu tivesse lá, eu mataria todos eles por você. Romântico, bonito. Mas que cenário foi esse? Um cenário brutal, claramente. O que aconteceu? Eu comecei a assimilar, eu acho que esse capítulo vai dar a entender que o Loki, ele pode realmente não ter matado o Rei Harold e que aconteceu outro cenário, um cenário horripilante que talvez a Moza tenha visto e por isso ela tá falando com ele. Porque ela reconhece nele o quê? A inocência. E ninguém acredita nela. Exatamente. E por que ela vai falar também? Ela vai defender pra quê? Pra ser amarrada também na Yggdrasil? Então eu acho que o Oda tá construindo um cenário horripilante, que a moça viu o que aconteceu, o Loki tá sendo incriminado por algo que não cometeu e todo o cenário de Elbaf vai virar as coisas pra baixo.
Cara, isso faz muito sentido, eu tô 100% fechado com essa ideia. Inclusive, eu acho que o Oda deixou claro no texto que ela ou ele estava à mercê de vários outros. Então, já tem um elemento aí de covardia, e o Loki, ouvindo isso, todo amarrado, acorrentado e tal, há 6 anos nessa conversa, o Oda ama esse clima ali de, tipo assim, uma grande jornada emotiva, de uma aventura, de um amor incompreendido e tal. Ele tá trazendo esse aspecto através do Loki, eu tenho certeza que vai ser uma coisa muito intensa. E eu falei, cara, o Loki eu acho que é um anti-herói que vira herói tipo Oden, assim, só que ele ainda tá na fase mais jovem da vida dele. Sim, Porque a gente vê toda a história do Oden. E o Oden, no início, ele é um cara desacreditado, que parece fazer um monte de merda. Patife, sim, disruptivo na sociedade e tal. Com 18 anos aí já tinha uns 35 Jon Snows pelo canto. 30 aréns, exato. E o Loki tem essa pegada. Então, vamos ficar de olho nisso, porque é realmente muito interessante. Loki não é vilão. É muito fofinho o Loki no telefone ali, porque ele tem esse jeitão meio rústico, meio babacão, mas a própria moça ouve e sabe que na voz dele tem uma bondade, tem um carinho ali. E eu achei que isso ficou bem ilustrado. E então, chegamos na dupla página final do capítulo 1134 de One Piece, em que começa a dança do Rasgatanga. Cara, o Oda é sacana, né? Porque ele vai... Ele é sacana, Tá todo mundo curtindo lá e tal, e haki, do armamento e tal, teleporte igualzinho dos Gorosei. A gente sabe que o Garlin já tem acesso a esse tipo de tecnologia, porque ele virou Gorosei, porque ele tá lá no top 5. E se ele tá no top 5... Aliás, não quero falar assim não, gente, desculpa. Já atrapalhou. Eu me perdi na narrativa. Página dupla, raio negro gigante, e aí dentro do castelo, pertinho da comemoração, onde tá os outros gigantes, Dory, Brog e tudo mais, o pentagrama dos Gorosei. Sem número. Sem nenhum número. Isso, exatamente. Mas com 2 personagens sendo revelados. Eu acho que o primeiro detalhe que a gente tem que levantar aqui é o seguinte... Que é o Shanks, que é o cara igualzinho ao Shanks. E apareceu em Elbaf, teleportado, com o bagulho do Gorosei. Calma. Antes de a gente chegar nas facetas, eu queria chegar no cenário. Que é como o Oda vai levando a gente. Tem o castelo, cai o raio, aparecem 2 figuras aparentemente, ajoelhadas. Isso me remete ao capítulo 908 de One Piece, que a gente tem uma figura toda encapuzada, que eu sempre questionei aqui, conversando com e Mu-sama. No Câmara das Flores. Cara, sabe o que isso me dá a entender? Que esses caras estavam ajoelhados perante Mu-sama no momento em que foram transportados diretamente para Elbaf. Bela observação, Lipe. Eu acho que isso faz bastante sentido. Mas aí por que o Shanks tá ajoelhado perante Mu-sama? Pô, a gente precisa comentar que é o Shanks, que o cara é o Shanks, era a cara do Shanks. Shanks, por quê, cara? É o quê? Não é você? Um irmão gêmeo do mal? Líder dos Cavaleiros Sagrados? Um clone? Calma, Shanks, você tá começando a falar besteira. Eu já ouvi isso antes. Do canal Chapéus de Palha. Então, galera, olha só, a gente tem muito que especular aqui. Muito. A gente tá num ponto que talvez o plot twist é que seja o próprio Shanks. A gente já tá tão falando, né, na internet, na comunidade e tal, que é um clone, ou é um outro filho do Garlin com aparência idêntica ao Shanks, um possível gêmeo do Shanks. E, obviamente que gêmeo do mal, porque ele tá fechado com os Cavaleiros Sagrados, com os Tenryubitos, com o governo mundial e com toda essa maldade que eles têm. Vamos entrar nas opções? Vamos. Clone. Cara, existe a possibilidade de ser clone. Clonagem em One Piece tá muito clara, tá evidente aí, e inclusive nesse capítulo a gente tem a menção forte a clone. O que me dá a entender que não vai ser isso, tá? Não acho que vai ser clone, acho que o Oda flertou ali com o clone no meio do capítulo pra chegar nesse final a gente tipo, opa, será que é clone? Será que não é? Clone é meio fraco. Vai fazer um clone. Por que não faz 3? Por que não faz 4? Por que não faz 5? E os serafins já são isso, só que são melhores que um clone idêntico, porque eles têm os melhoramentos do Vegapunk. Então, realmente, se eles têm o DNA do Shanks, eles já teriam feito um serafim do Shanks. Eu acho que a essa altura do campeonato não é o caso. Por quê? E aí que entra a grande conspiração. Digamos que seja de fato um gêmeo do mal, né? Um gêmeo Cavaleiro Sagrado idêntico. Ninguém no mundo sabe disso. Então, segunda opção. O governo mundial pode usar o gêmeo do mal idêntico
pra agir como Shanks em determinados contextos, determinadas situações. É uma possibilidade real. É uma possibilidade. Eu acho que a ideia de irmão gêmeo ou irmão é de longe a melhor. É. Tá? Eu acho que assim, quando a gente pensa no Garlin, já mencionei isso e acho muito legal a gente retomar esse pensamento. O cara, ele fala claramente na sua introdução que linhagem importa. Ele se importa Ele é muito obcecado com com quem isso. ele é, sabe? Então, um cara desse nível, com essa pompa, com essa ideia de, cara, tu tá fechado com lixo, tu é lixo, humano é tudo bosta, tem Nubito também é tudo um cocô, mas eu sou o maioral. Tem essa ligação muito forte com herança, com linhagem. Então ele vai querer ter um legado. E o legado dele fica em forma de herdeiro. Então, perdendo o Shanks, cara, vai embonecar pra lá, vai embonecar pra cá. A gente nem sabe se o a gente nem sabe se o Shanks é filho legítimo ou não. Sabe, podia ter embonecado uma escrava em God Valley. Então, a realidade é que os Cavaleiros Sagrados devem ter outros familiares do Garlin, na minha opinião. Não só esse Shanks gêmeo do mal, mas imagino que possam ter outros irmãos, primos, quem sabe, Sim. outros familiares. Por quê? Porque, historicamente também, quando você vai pra uma certa aristocracia, pra famílias e tal, existe esse contexto de passar a linhagem. Então você só pode ter relações com outras famílias nobres, familiares também nobres, outros príncipes com príncipes e tudo mais. Eu acho que o Oda emula isso muito bem nos Dragões Celestiais. Então se o Garlin é a maior representação dessa intolerância, porque nem os próprios Dragões Celestiais ele tolera, certamente ele vai buscar essa pureza genética, pureza de linhagem, de herança dele, trabalhando com uma família que toda serve aos propósitos dele. Essa é a justificativa mais plausível no momento para ter uma figura idêntica ao Shanks dentro de Elbaf, não sendo o Shanks, né, partindo de um teletransporte lá do Gorosei do Mal. Agora, qual é o maior plot twist de todos? É o Shanks mesmo. O Shanks falou, eu vou ali e já volto, galera, eu vou ali e já volto. Ben Beckman, vou no banheiro. Ben Beckman, o Cavaleiro Sagrado Secreto que me acompanha desde que eu sou uma criança, com 12 anos. Ben The Beckman. E se ele é um Cavaleiro Sagrado Secreto? E se a tripulação inteira dele? Não, para com isso. Mas essa teoria é do News, é mais antiga ainda. Eu não gosto dessa tripulação. Eu gosto dessa tripulação. Sabe que o Yasop abandonou o filho, né? Exatamente, mas ele não era, pô. Não era o quê? Não era Cavaleiro Sagrado. Ele era só babaca. Olha só, brincadeiras à parte, assim, o Oda não quer que você pense que é um gêmeo no momento. Porque ele botou na cara do Shanks, num capuz. Ele escondeu ali a cicatriz, então ele nem revelou que é, nem revelou que não é. Também é. E o bigode, tipo assim, o bigode por fazer do Shanks é muito icônico, ser idêntico. Corte igual, tudo, é muito curioso, é muito peculiar. E outra coisa que é interessante é, por que esse irmão do Shanks não gostaria de buscar sua própria identidade? Porque o Shanks, ele é um pirata meio sujão, assim, meio Jack Sparrow, tá sempre meio largado bebendo, de ressaca e tal. Agora, um cara da elite, um dragão celestial dos Cavaleiros Sagrados, ia estar com o mesmo bigodinho, ia estar com o mesmo cabelo meio que grande, assim, por fazer. Se isso é proposital, é justamente pra quê? Pra se movimentar onde o Shanks não tá. Agora, como é que eles sabem que o Shanks não vai estar em certo lugar? É aí que eu tenho a solução. Capítulo 763, quando Don Quixote Homem tá abandonando Marijoa para viver ali com o Rocinante, a mãe e o Doflamingo, na hora que estão se despedindo deles, os Tenryubitos viram e falam, ok, já desativamos o seu chip celestial, ou então entregue o seu chip celestial, depende da tradução. Nani? Esse chip celestial aparentemente é o que todos os Tenryubitos carregam, que diz o dado deles, né? Talvez identificação, talvez localização, talvez status, a gente não sabe exatamente ainda. No entanto, o Shanks é o quê? Filho do Figarland Garlin, que é um dos Tenryubitos mais importantes. Então, se todos têm um chip celestial, talvez o Shanks também tenha um chip celestial. Porque se você Será implanta... que ele é chipado? Se você implanta no bebê, o Shanks tinha 1 ano de idade, não deu tempo de tirar. Então Ninguém você vai nem saber, sabe que né? existe. Mas se o governo mundial tem essa informação, eles podem usar o irmão gêmeo do Shanks pra agir como Shanks quando ele não estiver lá. Isso é super perigoso. Então vamos ficar ligados nessa teoria. E outra nuance que a gente enxerga no detalhe de One Piece e da mitologia nórdica é que o Shanks tendo um irmão, a gente consegue relacionar perfeitamente aos mitos de Skoll e Hat, né? O Skoll, ele era um filho de Fenrir, um lobo que perseguia o Sol. Então o Sol a gente pode representar aqui como Monkey D. Luffy. Enquanto isso, o Hat, que era o irmão de Skoll, também filho de Fenrir, buscava a Lua, perseguia a Lua. E quem a gente pode representar como a Lua no universo de One Piece?
o Figar Landgarling tem literalmente uma lua crescente na cabeça. Exatamente. E quem seria talvez a lua cheia, Musama? Então, a relação até com a introdução desse personagem, introdução não, né? A revelação desse personagem em Obaf, porque ele apareceu no 907, é muito interessante, porque casa com a temática da região toda do país e perfeitamente com esse ponto da mitologia nórdica. O que vai atrás do sol, o que vai atrás da lua, e o que é um brincalhão e o que é um que odeia, né? Porque o nome Skoll, ele pode ser duas coisas, Derek. Ele pode significar aquele que brinca, aquele que sacaneia, aquele que faz jocosidades, ou traição. Enquanto o nome Hat é aquele que odeia, e casa perfeitamente com Garlin, perfeitamente com seus filhos legítimos, né, que seguem diretamente os seus ideais, enfim. É muito interessante essa relação, muito interessante. Outro indício para não ser o Shanks é que no capítulo 1121 você tem o painel com os grandes players pra ir atrás do One Piece. E tem uma figura misteriosa ali empunhando uma espada que lembra o sabre do Shanks. Se tem essa figura e também tem o Shanks na mesma imagem, obviamente o Oda tá falando pra gente que são duas pessoas diferentes. Então, se esse de fato é aquele mesmo Cavaleiro Sagrado, faz sentido tanto pelo sabre, quanto pela aparência, quanto por ser irmão do Shanks, porque o Shanks tá na mesma imagem. É o Bon Clay! Money. E pra mim o que a gente consegue conectar de forma mais surpreendente, tá, a esse capítulo é Land, o Dragão e os 10 Ladrões. Pra quem não sabe, em 1995 o Oda tinha várias ideias diferentes de como seria One Piece, né, do que seria a obra One Piece. E uma delas era essa obra que eu mencionei agora, né? Então assim, sabe qual era o mais interessante dessa obra? Shanks, o Ruivo, existia nela. E ele era considerado o líder dos cavaleiros. Eita, nós! O Oda parece que ele está ressignificando uma história que ele elaborou há 30 anos atrás para trazer agora com os Cavaleiros Sagrados. E como Figar Landgarling ascendeu ao patamar de Gorosei, quem é o novo líder supremo? O irmão Land do Shanks. Não faz sentido pra caramba Faz. que o Oda esteja pegando algo que ele criou no passado, trazendo agora pro momento e encaixando em One Piece. E eu não tô falando que o Oda pensou isso lá no início não, de forma alguma, cara. Eu tô falando de 95. 95 a história de One Piece ele é o jardineiro, bro. A árvore vai crescendo, ele vai podando, a árvore cresce, ele bota ali. Uma das maiores qualidades na escrita do Oda é a improvisação, cara. É o resgatar algo que ele botou ali como uma semente e falou, pô, vai que eu uso isso aqui lá na frente. E consegue encaixar com significado poderoso. Então assim, essa questão de ter um Shanks no passado, que era um líder dos cavaleiros, a gente conheceu o pai do Shanks, que é o líder dos cavaleiros sagrados, e agora tem o irmão dele que possivelmente assumiu o posto do pai, é uma loucura. É uma loucura e é simplesmente sensacional, cara. Esse homem aí é muito possivelmente o irmão do Shanks, o Shonks. E de novo, a gente sabe que o Loki é conhecido como Deus da trapaça, da manipulação. Aí é legal demais. Mas também. o Oda pode, na verdade, estar fazendo mais uma inversão de um tema já conhecido de um personagem, né? Porque ele sabe que a gente já conhece o Loki antes de One Piece. E aí, toma-lhe. Em vez de ser o verdadeiro Shanks, eles estão usando, na verdade, o irmão gêmeo do Shanks para incriminar o Loki, que tá há 6 anos preso, acusado de matar o próprio pai, sendo que ele nem foi o culpado. E aí você lembra da moça? Por que será que estavam atrás dela? Por que será que estavam perseguindo ela? Por que será que ela foi traumatizada? Será que o Shonks, fechou o bonde ali? Será que esse Shonks é o responsável real pela morte do rei Harald, que estão incriminando agora o Loki? Será que o Baf vai ter uma virada de jogo, cara, praticamente 100% da mesa? Uma loucura total em que o vilão é o herói é o vilão? Exato. E são só facetas falsas pra todo mundo, faceta falsa pro Loki, faceta falsa pro Shonks, que na verdade tá se passando de Shanks? E se o Shonks encontrar o Luffy e usar isso pra tentar prejudicar o Luffy, dar um dano absurdo, uma facada nas costas? O encontro de Luffy e Shonks é vital. Cara, aí. Mas a grande questão é a cicatriz. Por isso que eu acho que não existe chance de ter uma longa conversa e tal. O sentimento, tem que ser uma hesitação. Ele olhar e falar Shanks, e aí depois sentir. Tomar o Haimei Hakei. Como é que é o nome? Kamusari, pô. O Kamusari. Então, cara, viajei na maionese. ele vai fazer o Isamuraki. Ele vai falar que ele ia fazer o
Akuma Sari. Ah, maneiro. Rikamo Sari é Faz mais legal. sentido. É punição divina, punição demoníaca. Demoníaca. Ó, legal. Cavaleiro Sagrado. Legal. Dragão Celestial. Ó, legal. Legal. Cara, eu não duvido de nada. Cara, ele botou um irmão gêmeo do mal. O Oda botou um irmão Calma, a gêmeo do gente mal. não sabe, não podemos assumir ainda. Pode ser o Pode Shanks. ser o Shanks. Se for Pode o ser um Shanks. clone. E se for o Shanks, gente? O que vocês vão me falar? Vai fazer uma fila fora da minha casa pra pedir perdão? Calma, Shanks. Eu sei que você me contou, você revelou pra mim aqui no meu ouvido que era seu irmão. Tudo bem, tá perdoado. E outro detalhe interessante que a gente pode relacionar ao Loki, nessa figura do Shanks e tudo mais, é que pra provocar o Luffy, ele chama o Shanks de covarde. É. Covarde é muito específico e o Shanks, cara, pô, com todo respeito, Não é covarde. é o cara mais longe de ser covarde em todo One Piece, com outras figuras que figuram num patamar excelente, como Barba Branca, é o próprio Roger, Luffy, etc e tudo mais. Só que o ponto aqui é, covarde é muito específico. E covarde também me casa com essa ideia de cometer uma atrocidade contra um rei, incriminar outra pessoa e ser visto pela moça. Tá Faz ligado? bastante sentido. Tá ligado? Acho que formou aí um cenário. Uma teoria está elaborada com um cenário concreto e muito possível de acontecer. O que você acha? Cara, nesse momento aqui, bota o seu headcanon sobre toda essa situação. Shanks, Loki do bem, Loki do mal, Rei Harold morreu, ele parecia ser um cara do bem. Clone, irmão. E a outra, a gente nem falou da outra ainda, que estão falando que parece a Lilith. Eu não achei muito parecido com a Lilith, não, só porque tem uma franja e tudo. Será que a Uta vai estar nos Cavaleiros Sagrados canon? Ai. Música. Pô, tá tudo molhado aqui, mano. Honrado. Galera, esse foi o vídeo. Deixa o like, se inscreve, bota o headcanon aqui embaixo, Bota o comenta, headcanon. compartilham. Olha só essa longitude de review, entendeu? O Alan merece que você mande um comentário brabo aí. Manda um comentário pra aí. Tamo junto. Esse domingo, live especial, esperamos vocês lá. 600 mil inscritos, bro. Let's motherfucking go. Let's fucking go, galera. Muito obrigado sempre, vocês são Pô, isso é incríveis. absurdo. E... Vamos festejar, né? Starting splints, clones, Chonks vilão. Eu não sei se é clone ou se é irmã. Gêmeo também é clone, tecnicamente, não é? Geneticamente? Não sei. Galera, esse foi o vídeo. Deixa um beijo, queijo, valeu. Like. Zwaria. Ai. Tá piscando aqui minha cara ou não? Vral!